Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Na última semana, nós denunciamos aqui jornalisticamente e catolicamente uma situação que ocorreu na Diocese de Vacaria, no Rio Grande do Sul, no qual uma paróquia, então, que aluga o seu salão paroquial para eventos não católicos e alugaram para a realização de um ritual não católico no salão paroquial. Com isso, nós trouxemos a denúncia e cobramos respeitosamente, em nenhum momento faltamos com respeito, respeitosamente, o frei, que é o responsável pela paróquia, e o bispo de Vacaria, Dom Silvio. Pois bem, ao invés de ser reconhecido que houve realmente uma situação irregular perante a doutrina católica, estamos aqui falando de doutrina católica para católicos, que fique muito claro. Eles responderam, mas não quiseram dar o braço a torcer e preferiram atacar o nosso canal, porque nós que efetuamos a denúncia. Primeira coisa que nós precisamos esclarecer é que nós somos um canal jornalístico católico investigativo, sim. Agora, engraçado é que se ocorresse uma denúncia em algum tipo de jornal, em uma televisão, ninguém falaria nada questionando o jornalista. Desde que se traga provas, aqui nós realizamos um jornalismo católico e tudo com provas. E tudo baseado no que o catecismo da igreja ensina, no que o Código de Direito Canônico da igreja ensina, no que os documentos da igreja ensinam. Pois bem, então, essa nota está no perfil oficial da Diocese de Vacaria. Eu quero ler a nota, fazer uns breves comentários, mas a minha resposta para o senhor bispo, reverendíssimo bispo, vai ser dele mesmo. Ele mesmo vai responder por mim toda essa situação. Mas primeiro, vamos à nota do senhor bispo. Dom Silvio emite nota de solidariedade aos freis do Conselho da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nesses tempos, nos quais as redes sociais têm se apresentado para muitos como ocasião para estabelecer uma espécie de tribunal do júri, onde se acusa, julga, condena e pune num único ato supostos errantes. Supostos errantes? Supostos? Ou está comprovado que ali existe algo diferente do que é o ensinado pela doutrina? Mas vamos lá. É preciso apelar para a lucidez e convocar homens e mulheres de boa vontade para a urgente tarefa de propor uma outra cultura. A cultura do respeito à dignidade humana, do direito de se explicar e do apreço à verdade. Pois bem, nós em nenhum momento não trabalhamos com a verdade. Todas as nossas matérias aqui no canal Católicos de Verdade prezam justamente por isso, trazer a verdade dos fatos, jornalismo sério. E quem acompanha aqui sabe muito bem disso. A sabedoria inigualável do Evangelho orienta há mais de 2000 anos que, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o. Só tu e ele. Se ele te ouvir,
ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouvir, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um gentil ou publicano. Mateus 18, 15 e 17. Essa, portanto, é a pedagogia de Cristo e dos seus seguidores. Fora disso, está o juízo desprovido da verdade e sem misericórdia. Olha, São Francisco de Sales, grande São Francisco de Sales, ensinava que os lobos precisam ser denunciados publicamente. A questão é, o mundo, o pessoal da teologia da libertação, mais progressista, sempre dizem isso, que a igreja é um rio que anda para frente e que nós não podemos voltar ao passado, mas é um rio. Os meios de comunicação evoluíram. E hoje nós temos um mundo digital aí em que nós temos muita coisa boa, muita coisa ruim também. Mas enfim, escândalos públicos estão ocorrendo na igreja e uma coisa é muito boa. Muitas vezes esses escândalos, para cessarem, para pararem, precisam ser denunciados publicamente. Um escândalo público precisa ser denunciado publicamente. Senão, não muda. Nós sabemos muito bem que na igreja, muitas vezes, um prelado ou um sacerdote pode não aceitar muito bem uma correção fraterna por parte de um leigo. Eu muitas vezes já passei por isso. Muitas vezes, em conversas com padres, eles não aceitam que tem coisa errada na situação. E daí, quem fica por errado são os leigos. Por quê? Porque nós somos então desobedientes ao padre que muitas vezes até publicamente está cometendo falhas diferentes da doutrina. Aqui nós temos uma questão muito importante. Nós sempre trabalhamos com a doutrina católica no nosso canal, nunca fora dela. Pode colocar aí. E estamos em plena comunhão com a igreja. Na minha paróquia, eu frequento uma paróquia, estou em plena comunhão com o meu bispo diocesano, no qual já tive 3 audiências privadas com ele. Então, não existem aqui nada de cismáticos e fariseus. Mas vamos continuar aqui o comunicado. Sem tempo em chance alguma para esclarecer os fatos e identificar possíveis falhas no processo de aluguel do salão paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Vacaria, o pároco Frei Protássio Ferronato, homem consagrado de uma qualidade acima da média no seu modo de pastorear, juntamente com os demais freis do próprio conselho administrativo da paróquia, foi submetido a uma execração pública sem piedade. Opa, para aí! Não foi execração pública sem piedade. Nós cobramos justamente sobre o ocorrido. O que ocorreu? Trazendo fatos. Com respeito. Não execramos nada aqui no canal. Essa é a verdade. Quero, portanto, manifestar aqui minha estima e solidariedade a eles que prontamente atenderam meu pedido e emitiram um comunicado aos paroquianos sobre o acontecido no dia 11 de janeiro, próximo passado, no salão paroquial já da referida paróquia. Ao observar esse fenômeno de execração pública, favorecido pelo mau uso das redes sociais, não há como não lembrar da experiência vivida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era constantemente vigiado por fariseus, herodianos e mestres da lei, homens que não desejavam nunca o encontro com a verdade, senão que identificar possíveis erros no comportamento ou nas falhas do mestre, para poderem justificar sua eliminação. Temos hoje o fenômeno religioso, uma espécie de restauração desses grupos de outrora, perseguidores de Jesus, como um poder destruidor
imensamente ampliado pelas novas tecnologias. Eles se apresentam como puros, imaculados e apregoam a eliminação de todos os que não pensam da mesma forma. Isso não é verdade. Pelo menos aqui no canal não é verdade. Em nenhum vídeo eu me coloco melhor do que alguém, eu coloco como puro, que eu não tenho pecado. É justamente ao contrário. Eu acho que por 4 ou 5 vezes aqui no canal, nós já emitimos retratações por equívocos. Por equívocos. Informações que passamos de forma errada. Depois, essas informações vieram corretamente, houve sim falha nossa e então fizemos a retratação. Não há problema nenhum. Mas aqui mais uma vez é um canal jornalístico que traz fatos, denúncias, coisas boas também da igreja e sempre baseado na doutrina católica. É preciso repudiar grupos como os auto-intitulados católicos de verdade, citou nosso canal, que ao melhor estilo farisaico dos tempos de Jesus agem como agiam os fariseus e seus cúmplices, e vivem rastreando supostos pecados ou misérias humanas, para dali se alimentarem seus ingênuos ou igualmente perversos seguidores. Nos chamou de perversos e, mais uma vez, falando de supostas. Nós não trabalhamos com suposição, nós trabalhamos com fatos. Não tem nada de suposição. Pois bem, pessoas como essas não entenderam nada da missão de Jesus e na prática o rejeitaram. Escondem-se covardemente atrás de câmeras de computadores em gabinetes esteticamente bem planejados e desde lá jogam suas pedras e se comprazem com sofrimento alheio. Deus nos livre e livre logo o cristianismo dessa doença espiritual que contaminou esses grupos e seus gurus espalhados pelo mundo. Mais uma vez, agradeço o Frei Protássio Ferronato, aos demais freis capuchinhos e ao Conselho da Paróquia Nossa Senhora de Fátima pelo seu dedicado serviço ao Reino de Deus e pela humildade e coragem com quais vem administrando esses dias difíceis. Fiquemos com o Senhor Jesus, pois com Ele venceremos essas outras situações para que o futuro possa nos reservar. Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vacaria, 24 de janeiro de 2025. Pois bem, eu poderia ficar aqui mais uma vez, colocando pontos disso e daquilo, questionando essa nota do senhor bispo. No entanto, nós sabemos como a teologia da libertação é muito difícil de ser combatida, mas precisa ser combatida. Então eu não vou responder nada mais, mas eu vou colocar um vídeo aqui do senhor bispo Dom Silvio em um evento do PT. Em um evento do PT, em que ele está discursando num evento do PT, e eu quero lembrar uma coisa. A própria sagração episcopal de Dom Silvio foi no Sindicato dos Metalúrgicos. Segundo o próprio diz nesse discurso, não cabia na igreja, então por isso ele preferiu fazer lá no sindicato e também porque ele veio do sindicato, as origens dele são no sindicato. Isso ele fala no discurso, nós não estamos inventando nada, eu vou colocar o discurso dele aqui. Pois bem, hoje com tanta tecnologia que nós temos, eu já vi muitas catedrais aí que não cabiam nos seus eventos, colocarem várias barracas fora e colocarem telões, todo mundo participar do evento. Mas vamos colocar o vídeo aqui para encerrar este caso. Eu quero saber se eu vou ter aqui o tempo que eu tenho na igreja para falar. Não, brincadeira. Então, obrigado pela acolhida. Espero conseguir dizer em poucas palavras por que eu estou aqui. Todos nós sabemos o ambiente que nós vivemos nesses tempos delicados de guerra, né? De polarização, de tantas coisas que não favorecem a compreensão da boa política, da política melhor, como diz o paróquio.
Mas resumindo, eu sou feliz por ter nascido numa família que ama a política, que me ensinou a amar a política. Cresci, sou o penúltimo de 8 irmãos, cresci vendo meu pai e meus irmãos militando nos sindicatos. Por último, a minha ordenação episcopal foi no sindicato dos metalúrgicos da minha cidade, por 2 motivos. Um, porque a igreja não comportava todo mundo, mas o segundo motivo foi para honrar o lugar de onde eu vim. Esse é o lugar de onde eu vim. Um lugar que sabe amar a política, que sabe o valor da política e que sabe que sem a política nós não teremos futuro. Não temos futuro. Com 17 anos comecei a participar da igreja. Minha vida católica não começou por cedo. Começou na pastoral da juventude. E na minha igreja eu ouvi muitas vezes a boa fala da política e também tantas vezes o incentivo nos documentos, nos cursos, de que os nossos leigos participassem da política, que era o lugar por excelência do leigo. Por isso que eu não tenho qualidade para fazer um discurso político, mas tenho qualidade para fazer um discurso religioso, que diz que a política tem valor. E eu sempre primei por isso, por incentivar os leigos a se engajarem na política. Mas também vi na minha igreja situações de pessoas de comunidade que, uma vez entrando na política, eram até afastadas do seu serviço da igreja, quase que como tivesse contabilidade. Então aqui eu acho que fica muito claro, né, que o senhor bispo Dom Silvio ele tem uma quedinha, vamos dizer assim, pela teologia da libertação, pela política. Ele fala no seu discurso que sem a política nós não teremos futuro. Eu só respondo o seguinte: não é sem a política que nós não teremos futuro. Obviamente a política é necessária. Mas eu respondo o seguinte: sem Jesus nós não temos futuro. Com Jesus podemos até fazer uma política, mas sem Jesus nós não fazemos nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não a política. Meus irmãos, só um lembrete: hoje e amanhã são os 2 últimos dias da nossa grande promoção na Livraria Católicos de Verdade, com o nosso saldão, que tem livros com 70%, 80% de desconto. Então vamos aproveitar, que só vai até amanhã. Então, menos de 48 horas, está terminando o nosso saldão. Depois disso, nós não vamos ter mais o Livro da Vida com 71% de desconto. livrariacatólicosdeverdade.com.br. Salve Maria e que viva Cristo Rei.